Graça e paz, graça e paz. Deus abençoe a todos. Estamos de volta e agora com o livro de Provérbios. Livro de Provérbios. Livro escrito por Salomão. Salomão, filho do rei Davi. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Esse é o propósito, essa é a ideia. Alguns estudiosos falam do livro de Provérbios como uma parte, como um dos textos utilizados na educação dos jovens, na formação de um grupo específico de jovens que deveriam, na sua vida, no seu trabalho, demonstrar sabedoria, como se fosse uma escola de administração, ensinando os jovens príncipes, os jovens nobres, a se comportarem da maneira correta. Eu entendo que isso é uma das verdades em relação ao livro. O propósito dele, a intenção do autor é um alcance maior e muito mais abrangente. O povo de Israel aqui está desenvolvendo uma escola de sabedoria, um, uma aplicação prática dos princípios e valores contidos na palavra de Deus após a reflexão, após a experiência, após a análise da maneira como se viveu diante de Deus. E isso é muito forte, isso é muito intenso nos dias de Salomão, tá? Porque é o homem chamado sábio, o mais sábio dos homens daquele período, não havendo, segundo os relatos bíblicos aqui, naquela parte do mundo, alguém que se equiparasse a ele em termos de sabedoria, do viver prático diante de Deus. A sabedoria, como todo e qualquer dom, elas não têm nenhum poder, nem não tem nenhum valor em relação a questões eternas, tá bom? Tanto que a Bíblia fala que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, porque ele concede a todos. Isso é algo inerente ao ser humano. Alguns podem pensar que a sabedoria está relacionada a ficar por aí recitando provérbios, salmos, cânticos, enigmas, fábulas e parábolas. Não, a sabedoria diz respeito à administração pessoal e à administração da família, administração dos dons, dos bens, dos recursos que foram para nós disponibilizados por Deus. A sabedoria nos conduz ao temor a Deus. Temor é amor reverente. Viver, viver consciente de que a nossa vida é vivida diante dos olhos do Altíssimo, do Todo-Poderoso e eterno Deus. Por isso, a palavra de Deus orienta o homem em todos os aspectos da sua vida, na família, no trabalho, nos relacionamentos diversos que nós temos na vida, na sociedade. Então, essa é a ideia, essa é a intenção. É tudo muito simples, de cima para baixo. Agora, quando chega para nós aqui, quando colocamos a nossa vida, quando permitimos que a nossa vida seja filtrada ou julgada pela palavra de Deus, certamente nós encontraremos dificuldades. Certamente nós encontraremos as nossas falhas, as nossas deficiências, as nossas dúvidas, os nossos temores, os nossos medos, os nossos anseios, tá bom? A palavra de Deus, a palavra inspirada por Deus, ela tem esse poder de refletir diante dos nossos olhos quem de fato nós somos quando confrontados com a palavra de Deus. O capítulo 13, onde nós havíamos parado, nós falamos até aqui da necessidade do controle, do domínio da fala, do controle da língua, que Tiago lá na frente já vai falar, né? Se alguém deseja ser santo, se alguém
refreie a própria língua, seja capaz de engolir tudo aquilo que pensa, tudo aquilo que sente. É um desafio muito grande. Na verdade, Tiago está dizendo que não há entre nós aqui, exceto nosso Senhor Jesus Cristo, não há entre os homens alguém com todo esse poder. Algumas pessoas, por uma questão de índole, de característica pessoal, são mais reservadas, são mais reservadas. Uma pessoa reservada não significa necessariamente que ela tenha esse domínio, esse poder. É uma pessoa reservada, às vezes tímida, tá? O texto diz o seguinte: a pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Foi sobre esse texto que nós refletimos na última vez. Agora vem a, a segunda parte também, que pode ser interpretar, que pode ser usada para interpretar aquele texto. Preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Veja o texto. Quem consegue guardar a própria boca preserva, quem consegue guardar sua boca preserva a própria vida. O preguiçoso ambiciona e nada tem. O livro de Provérbios ataca a preguiça, ataca o desânimo. O livro de Provérbios condena essa indisposição, essa má vontade, tá? Mas vamos olhar atentamente. O autor está dizendo que até mesmo o preguiçoso, ele expressa a sua fé. O preguiçoso ambiciona e nada tem. A turma do Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Olha, Deus já providenciou absolutamente tudo. Nós gostamos de citar lá o Langston, o reverendo Langston. Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Ou cria, sustenta e governa todo o universo. Não falta vida para os vivos. A vida é maior, é infinitamente superior àqueles que estão vivos. Somos 8 bilhões e o planeta não ruiu, tá? A Terra não secou, continua produzindo seus frutos, a água não acabou, tá? Deus, provedor, permanece provedor. O preguiçoso lança a responsabilidade sobre Deus. Não, Deus proverá. Se Deus quiser, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Quando a Bíblia fala que os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Olha, à luz do que foi dito um pouco antes aqui, aquele que fala sem refletir, os desejos daquele que se empenha na obra, no trabalho, daquele que trabalha com dedicação, com afinco, com coerência, com determinação. A Bíblia também condena a pessoa que vive idealizando, sonhando em ser rico. A Bíblia orienta a não se empenhar nessas coisas. A Bíblia orienta você a viver, a experimentar as coisas boas dessa vida, a receber de Deus a bênção, a provisão, o sustento, através do trabalho, através do trabalho, através do trabalho. A Bíblia valoriza muito o trabalho. Se você é herdeiro, parabéns. Deus já te abençoou grandemente. Viva a sua vida administrando bem as bênçãos de Deus. Se não, como eu, você teve e você tem que trabalhar, você tem que administrar, você tem, de tempos em tempos, quase o tempo todo, pegar ali a caneta, o papel, fazer as contas para administrar aquilo que você tem, as suas necessidades e o que é possível realizar de acordo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Mas a turma do Deus proverá e que não se empenha está incorrendo em pecado. E mesmo aquele que se empenha e fala mais do que o necessário, também pode atrair sobre si a ruína e a destruição, porque inimigos se levantarão contra você. Então a palavra de sabedoria nos orienta para que nós saibamos guardar para nós, guardarmos para o nosso relacionamento com Deus os nossos desejos últimos. Se for da vontade de Deus, Deus proverá, porque Deus é Deus provedor. Mas você não precisa ficar falando tudo que você acredita. Essa turma do eu creio que Deus pode, eu creio que Deus pode,
Se você estudar essa frase aí, ela não significa absolutamente nada, porque em Cristo Jesus todo o bem já foi realizado em nosso favor, para o nosso benefício. Não há necessidade humana que não tenha sido satisfeita em Cristo Jesus, o Filho do Deus provedor. A provisão final, plena e absoluta de Deus para as necessidades humanas é Jesus, o Cristo, o Redentor, o Salvador nas nossas almas. Nele nós temos abrigo, nele nós temos sustento, nele nós temos esperança, nele nós vencemos o mundo, o pecado, e nele nós venceremos a morte. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda paz, muita paz.